Olá, meus amigos, dando uma passadinha aí para falar sobre as tão famosas, desculpem, variáveis macroeconômicas do nosso Brasil, né? Todos nós estamos vendo que o dólar está decolando de vento a popa, né? Tá pior do que o aeroporto internacional, é uma decolagem atrás da outra, né? Já ultrapassando de bem a casa dos 6 pontos aí, né? Dos R$ 6, né? E a gente sabe que isso tudo está ligado, tá linkado diretamente à falta de confiança do mercado, quer seja das pessoas físicas ou jurídicas, às ações governamentais, né? Só para citar como exemplo, nós temos dois casos bem claros e idênticos da incerteza com relação à política que o governo está propondo ao Congresso de redução de custos, né? Ele diz que vai reduzir os custos, mas o projeto não passa, não tem embasamento. E um detalhe importante, né? Essa questão de redução de custos do governo federal tem tudo a ver com o viés muito mais político partidário do que com o viés econômico e social. Vamos ser sinceros, porque uma das propostas fortes no decreto, ou seja, na proposta de redução de custos de despesas do governo federal, que tem uma ênfase maior, são nas emendas parlamentares, né? Ou seja, dinheiro que o deputado indica para sua base eleitoral. Se nós estamos passando por momentos de dificuldade, essa área tem que ser afetada sim. Como que eu vou gastar em uma área, por exemplo, de construção de pontes, de melhorias de vias secundárias, se o dinheiro não está dando para bancar com as despesas de subsistência, como alimentação e educação e saúde, né? Então esse é um ponto muito importante. Um outro aspecto que pesou muito com relação a essa incerteza das pessoas físicas e jurídicas com relação à gestão pública federal diz respeito ao custo do capital, que é a tão conhecida Selic, né? Que é a taxa de referência de juros no mercado. Ela se aumenta ou diminui o valor percentual da Selic em função de uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Macroeconômica, que é um órgão composto por pessoas do mercado privado, do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, do presidente do Banco Central, do presidente da Comissão de Valores Imobiliários. E o viés dela saiu de 17,25 para 18,25. Isso é um indicativo de quê? Falta de confiança na gestão pública. O governo não está fazendo nada para poder se adequar a uma redução da taxa Selic para que se haja o crescimento do PIB. O PIB não vai crescer nunca com uma taxa Selic nesse patamar de 18,25. Dá uma olhada quanto que custa o dinheiro de bancos aí, as empresas não têm como investir mais. Até porque duas coisas que não compensam as empresas investirem mais, né? Estão trabalhando para se manter. Porque se o consumo é baixo, por que o consumo é baixo? A gente sabe que o consumo do brasileiro, até por objeto de gasto de subsistência e alimentação, ele tem um amparo no financiamento. Pasmem, eu às vezes estou na fila do supermercado fazendo compra, eu vi isso a semana passada numa cidade do interior aí, uma cidade média. O senhor o senhor passou os itens, deu tipo R$ 525. A menina emitiu a nota fiscal, eu vi ele assinando a nota fiscal e devolvendo para o caixa. Aí eu perguntei para o caixa aqui vocês vendem financiado? Vendem, ele faz, a gente assina, ele vem cá e paga com 30 dias. Então olha para você ver que o custo do capital, do dinheiro, tá difícil. A Selic alta prejudica a alimentação, sim. Mas não se iludem, ela vai continuar com viés de elevação. Não existe credibilidade em um governo que não consegue aprovar nada. É um absurdo isso. Se aqui na minha casa as despesas, o juro sobe, eu corto no plano de TV, eu corto na telefonia, eu corto no jantar de fim de semana, eu corto no lazer. O governo não pode cortar em nada. Ele pode manter as bolsas da vida, que eu sou crítico, mas que entendo que em alguns casos elas são extremamente necessárias, por um período de incubação, vamos dizer assim, até que ele tenha uma política macroeconômica que tire o brasileiro dessa dependência. Não que ele vire um cabresto
de voto para qualquer governo que seja, não é o governo A, B ou C, qualquer um, né? Então a Selic a 18,25 é um suicídio para os empresários, para nós consumidores, nós dependemos disso, né? Aí tem hora que vem o governo falando, a culpa é do preço do petróleo. Que preço do petróleo? Nada, não é isso não. É porque não existe um controle. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada meta de inflação? Não vai ser atingida. E olha que o nosso consumo é baixo, né? Muita gente fala assim, o maior impacto no aumento de preço é a inflação de demanda, ou seja, os preços sobem porque as pessoas compram mais do que o mercado oferta. Agora está ao contrário. O empresário não está conseguindo produzir porque as pessoas não têm condição de se autofinanciar e muito menos eles. Porque se eles forem pegar o dinheiro no mercado para comprar matéria-prima, insumos e produzir, o seu cliente não consegue absorver esse custo financeiro e não vai comprar, entendeu? A gente está com algumas variáveis aí para conversar sobre isso. Lembra que a gente conversou? Eu vou trazer um bate-papo aí mais recente possível para vocês sobre custos de produção. Você empresário, você pequeno comerciante, venha bater um papo conosco, entre aí no site, vamos discutir, vamos tirar dúvidas, porque no momento que a coisa está mais difícil, é um momento que a gente tem que voltar para dentro do nosso negócio e enxergar onde eu posso cortar. A gente não pode fazer com o governo federal, que só fala e é balela e não corta nada. Vamos no próximo encontro conversar um pouco mais. Valeu, um grande abraço para vocês.